Fala pessoal, tudo beleza? Vamos a mais uma aula de Física 2 e nessa aula nós vamos ver dilatação dos sólidos. Mas antes da gente começar essa aula, já deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal Descobrindo o Universo se você ainda não for inscrito. No cantinho direito, na parte de baixo, você pode passar o seu mouse para se inscrever direto pelo vídeo e badalhe esse sininho para o YouTube te avisar sempre que um vídeo for postado. Por que isso é importante? Porque eu tenho gerado muito conteúdo para você. E se você não tiver inscrito, o YouTube não te avisa quando eu gerar um novo vídeo e você perde essa oportunidade. Então, para que você possa receber os próximos vídeos, já se inscreva no canal e dê uma badalada no sininho. Tendo feito isso, vamos à aula. Bom, vou considerar aqui uma temperatura inicial θi e aqui uma estrutura molecular. Eu estou considerando as bolinhas vermelhas como sendo as moléculas e elas têm uma distância específica. Aumentando a temperatura até θf, nós percebemos que há um aumento da distância entre as moléculas. Ou seja, aumentando a temperatura do corpo, há um aumento da distância média entre as moléculas ou os átomos que compõem esse corpo. Então, olha só, quando a gente tem uma temperatura inicial, essas moléculas ou os átomos desse corpo têm uma certa distância específica, a gente viu que eles têm uma vibração, né, e estão ligados um ao outro. Aumentando a temperatura, a gente aumenta o grau de agitação das moléculas e aí aumenta a distância média entre essas moléculas ou os átomos que compõem o corpo. Daí nós temos uma dilatação. Nesse caso, a gente inicia o estudo da dilatação dos sólidos. Você já reparou que nas construções de edifícios, ou mesmo nas calçadas, há sempre um pequeno vão? A junta de dilatação, preenchida ou não por um material diferente? Já reparou nas juntas dos trilhos dos trens, ou percebeu que os fios de eletricidade nos postes das ruas são sempre instalados com uma certa... ou seja, nunca totalmente esticados? Bom, a variação de temperatura é a responsável pela alteração das dimensões dos corpos. Nós temos aí, por exemplo, nas estruturas de concreto, são projetadas e construídas as juntas de dilatação. Isso permite que o concreto se expanda e se contraia mais livremente em razão das variações de temperatura, reduzindo assim, pessoal, a possibilidade de formação de rachaduras. Vamos ver então os tipos de dilatação. Nós temos aqui dilatação unidimensional, que essa dilatação acontece em uma única dimensão. As dilatações, pessoal, acontecem em 3 dimensões. A gente vive no mundo 3D, onde as coisas têm um comprimento, uma largura e uma altura. Quando a gente trabalha com uma dilatação linear, isso quer dizer o seguinte, quer dizer que as dimensões largura e altura do corpo podem ser desprezíveis quando nós olhamos, por exemplo, fios de 1 km, por exemplo, e espessuras bem pequenas, que podemos desprezar. Daí a gente trabalha com a dilatação unidimensional, que é a dilatação em uma dimensão. A gente só vai ter a dilatação sobre um eixo. A gente vai ter dilatação apenas em uma única dimensão. Nós temos aí como exemplo, como eu já disse aqui, os fios longos, onde nós podemos desprezar as dimensões largura e altura e considerar apenas o comprimento desse fio. Nós temos também dilatação bidimensional. Esse tipo de dilatação acontece em 2 dimensões, bidimensional. Aqui nós podemos considerar apenas 2 dimensões e desprezar uma terceira dimensão. Por exemplo, na fabricação de chapas para navios, a chapa tem, por exemplo, 30 metros de comprimento e 20 metros de largura e ela tem uma espessura de 1 centímetro. Então, nós podemos desprezar essa espessura e considerar a chapa como sendo bidimensional. Aí a gente trabalha com a dilatação em 2D. E nós temos a dilatação tridimensional, que é a dilatação 3D, onde aqui nós iremos considerar as 3 dimensões, onde aqui lado, comprimento e altura não são desprezíveis. Por exemplo, a dilatação de um cubo ou de uma esfera, nós consideramos a dilatação como sendo uma dilatação tridimensional. Nós temos que ver também que a dilatação de um corpo depende de 3 fatores. Quais são esses fatores?
Depende do material que constitui o corpo, então o material vai influenciar. O tipo de material que o corpo é feito vai influenciar, então, nessa dilatação. Dimensões iniciais do corpo, então nós temos que conhecer, nós temos que saber as dimensões iniciais. E a variação de temperatura, pois se não há variação de temperatura, não vai ocorrer a dilatação. Você já deve ter percebido que em noites de verão, quando a temperatura começa a cair, você começa a ouvir estalos na sua casa. Calma, pessoal, isso aí não são fantasmas. Vamos ver então a dilatação linear. Nós temos aqui uma barra com a temperatura inicial de θi. Eu vou elevar a temperatura dessa barra para um θf. θi é a temperatura inicial, θf é a temperatura final. Nós temos aqui a barra a uma temperatura θi como tendo um comprimento inicial Li. Essa barra, após ter sofrido esse aumento de temperatura, houve uma variação do comprimento e ela teve um comprimento final Lf. Esse tanto que ela aumentou, eu vou chamar de θl. Portanto, essa barra ela tinha um comprimento inicial Li, aumentando a temperatura, ela teve um aumento no seu comprimento até um Lf, e aí esse aumento eu vou chamar de ΔL. Então a gente pode definir esse aumento ΔL da seguinte forma. Nós vimos que a dilatação ela depende do comprimento inicial, do material que é feito e também da variação de temperatura. Então nós temos aqui que ΔL é igual a Li vezes alfa vezes Δθ, onde Li é o comprimento inicial, alfa é o coeficiente de dilatação linear e Δθ é a variação de temperatura. Nós podemos aqui abrir o Δθ, delta qualquer coisa é a coisa final, menos inicial. Daí nós temos que ΔL vai ser igual a Li vezes alfa vezes θf menos θi. Lembrando aqui, pessoal, que quando a gente aumenta a temperatura de um corpo, aumenta a distância média entre as moléculas ou os átomos que compõem esse corpo. Daí ocorre essa dilatação. Novamente, aqui quando calculamos ΔL, nós estamos calculando, pessoal, este aumento de comprimento nessa barra. Nós não estamos calculando o comprimento Lf. Não façam confusão. Se o exercício te pedir Lf, que é o comprimento final, você deve calcular o ΔL e assim calcular Lf. Da seguinte forma, nós podemos fazer o cálculo de Lf como? Nós sabemos que ΔL é igual a Lf menos Li, já que delta alguma coisa é essa coisa final menos a inicial. Vamos aqui isolar Lf. Nós temos Lf menos Li à direita da igualdade. Vamos pegar esse menos Li e passar para a direita da igualdade, trocando o sinal. Está negativo, vamos passar positivo. Daí, Lf é igual a ΔL mais Li. Esse é o comprimento final da barra. Ou seja, é o comprimento inicial que ela tinha, mais o acréscimo que ela teve devido à variação de temperatura, que é o ΔL. Você pode calcular o comprimento final seguindo esses passos, ou você pode usar uma relação direta. Qual seria essa relação direta? Nós vimos que ΔL é igual a Li vezes alfa vezes θf menos θi. Mas nós sabemos que ΔL é igual a Lf menos Li. Então vamos substituir ΔL por Lf menos Li. Daí nós temos que Lf menos Li é igual a Li vezes alfa vezes θf menos θi. Vamos aqui isolar Lf. Temos aqui Lf menos Li à esquerda da igualdade. Vamos pegar menos Li e passar para a direita da igualdade trocando o sinal. Daí nós temos que Lf é igual a Li mais Li vezes alfa vezes θf menos θi. Como nessa expressão à direita da igualdade a gente tem repetição de Li, nós podemos isolar Li. Daí, Lf é igual a Li vezes 1 mais alfa vezes θf menos θi. Pessoal, não precisam ficar com medo dessa expressão e não precisa fazer confusão. Note que se eu efetuar a distributiva na última linha com Li, fazer Li vezes 1 e Li vezes alfa vezes θf menos θi, nós iremos chegar no resultado da linha anterior. Aqui simplesmente eu isolei o Li. Beleza? Bom, vamos agora passar para a dilatação em duas dimensões.
que é a dilatação chamada dilatação superficial. Nós temos aqui uma temperatura inicial, uma área, uma superfície, com uma área AI. Aumentando a temperatura dessa superfície, nós temos um aumento nessa área. Daí nós temos uma temperatura ΔF e nós temos aí uma área AF, que eu estou chamando de área final. Nós podemos aqui calcular a variação dessa área da seguinte forma. ΔA é igual a AI vezes beta vezes Δθ. Aqui, pessoal, estou usando do mesmo fundamento, que essa dilatação vai depender da área inicial, vai depender do material, que é o beta, e vai depender da variação de temperatura, que é o Δθ. Abrindo Δθ, nós temos que ΔA, que é a variação da área, é igual a AI vezes beta vezes ΔF menos ΔI, onde AI é a área inicial, beta é o coeficiente de dilatação superficial e o Δθ é a variação de temperatura. Note que na dilatação linear foi usado o alfa. Aqui nós estamos usando beta para o coeficiente de dilatação superficial. Mais adiante, nós vamos estabelecer uma relação entre alfa e beta. Aqui, pessoal, novamente, esse ΔA é apenas o acréscimo na área, não é a área final. Vamos então fazer o cálculo da área final. Nós podemos fazer o cálculo da área final da seguinte forma. Nós sabemos que ΔA é igual à área final menos a área inicial. Isolando a área final, nós temos aqui menos AI. Vamos passar o menos AI para a esquerda da igualdade, trocando o sinal, ficando positivo. Então, nós temos que a área final é igual a ΔA mais o AI. Este é o cálculo da área final. Novamente, se você não quiser seguir esses passos, você pode usar a relação direta. Qual seria essa relação? Nós vimos que ΔA é igual a AI vezes beta vezes ΔF menos ΔI. ΔA nós vimos que é a área final menos a área inicial. Vamos substituir aqui nessa expressão. Daí nós temos que a área final menos a área inicial é igual a área inicial, AI vezes beta vezes ΔF menos ΔI. Vamos isolar a área final, que é o AF. Passando o menos AI para a direita da igualdade, trocando o sinal. Daí nós temos que AF é igual a AI mais AI vezes beta vezes ΔF menos ΔI. Como na direita da igualdade dessa expressão aparece duas vezes o termo AI, nós podemos colocar ele em evidência. Daí o cálculo direto da área final fica AI vezes 1 mais beta vezes ΔF menos ΔI. Aqui novamente, se eu efetuar a distributiva de AI, eu vou obter a equação que nós tínhamos da linha anterior. Bom, mas o que acontece se eu tenho uma chapa e agora nessa chapa eu faço um furo no centro dessa chapa? Esse furo, ele aumenta ou ele diminui? Vamos ver então essa situação. Vamos ver a placa com o furo. Eu tenho aqui a uma temperatura inicial ΔI, uma placa onde foi feito um furo circular no centro dessa placa de raio RI. Quando, pessoal, a gente aumenta a temperatura desse cara, nós temos o seguinte. Lembra que quando a gente aumenta a temperatura, aumenta a distância média entre as moléculas ou os átomos que constituem esse corpo? Os átomos da beiradinha desse furo, eles tendem a ficar mais distantes possíveis. Então aqui a gente vai aumentar a distância média entre esses átomos. Daí, quando isso acontece, esse furo, pessoal, ele não vai diminuir. Esse furo ele vai aumentar. Daí, quando a gente faz a variação de temperatura, este furo passa a ter um raio RF, que é um raio final. Então, olha só. Você pode considerar que a dilatação desse furo vai ocorrer como se este furo estivesse no próprio material. Beleza? Então, lembrando, se eu tenho uma chapa e eu faço um furo no centro dessa chapa e faço a temperatura aumentar, esse furo ele vai aumentar também. Bom, vamos então finalmente passar para a dilatação em 3 dimensões, que é a dilatação superficial. Eu tenho aqui um bloco, esse bloco tem um volume inicial a uma temperatura ΔI. Vamos aqui aumentar a temperatura desse bloco até uma temperatura ΔF, e aí nós percebemos que houve um aumento no volume, que eu estou chamando aqui de VF.
Nós podemos calcular a variação do volume desse bloco da seguinte forma. ΔV é igual a VI vezes gama vezes Δθ, onde VI é o volume inicial, gama é o coeficiente de dilatação vezes Δθ, que é a variação de temperatura. Abrindo Δθ, nós temos que ΔV é igual a VI vezes gama vezes θF menos θI. Novamente, esse ΔV é o tanto que o volume aumentou. Se você quiser calcular o volume final, nós podemos calcular da seguinte forma. Nós sabemos que ΔV é VF menos VI. Isolando VF, vamos passar menos VI para a esquerda da igualdade, trocando o sinal. Daí nós temos que VF, que é o volume final, é igual a ΔV mais VI. Você novamente pode calcular usando esses passos, ou você pode usar uma relação direta, que nós vimos que ΔV é igual a VI vezes gama vezes θF menos θI. Substituindo ΔV, que nós já conhecemos, que é VF menos VI, vamos ter o seguinte: VF menos VI é igual a VI vezes gama vezes θF menos θI. Isolando VF, que é o volume final, vamos passar o menos VI para a direita da igualdade, trocando o sinal. Daí nós temos que VF é igual a VI mais VI vezes gama vezes θF menos θI. Novamente, à direita da igualdade nessa expressão, nós temos aqui aparecendo VI duas vezes, então nós podemos isolar esse cara. Daí, VF é igual a VI vezes 1 mais gama vezes θF menos θI. Nós vimos então que essa dilatação ela depende do material, então apareceu alfa para a dilatação linear, beta para a dilatação superficial e gama para a dilatação volumétrica. Vamos estabelecer então uma relação entre alfa e beta e alfa e gama. A relação é o seguinte: vamos considerar aqui uma chapa quadrada, onde a área final dessa chapa é definida como sendo AF igual a LF ao quadrado. Esse aqui, pessoal, essa expressão, pessoal, eu só estou calculando a área da chapa. Mas nós vimos que LF é igual a LI vezes 1 mais alfa vezes θF menos θI. Então, vamos substituir esse LF na expressão do cálculo da área. Daí nós temos que a área final é igual a LI mais 1 mais alfa vezes θF menos θI ao quadrado. Ou seja, aqui eu apenas peguei o LF, substituí e estou levando todo mundo ao quadrado. Como que a gente pode resolver essa expressão? A gente pode pegar o LI e levar ele ao quadrado, como esse termo está multiplicando, e fazer o quadrado de 1 mais alfa vezes θF menos θI. Aí nós temos o quadrado perfeito. Aí nós temos que fazer o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então aí a expressão fica AF é igual a LI ao quadrado, mais o quadrado de 1 é 1, mais 2 vezes 1 vezes alfa vezes θF menos θI, mais o quadrado do segundo termo, que é alfa ao quadrado vezes θF menos θI ao quadrado. Aqui, pessoal, a gente tem que tomar cuidado com uma coisinha. Esse alfa, ele é um valor muito, mas muito pequeno. Vocês vão perceber que são valores do tipo 10 a menos 5. Então, quando a gente faz 10 a menos 5 ao quadrado, nós iremos obter um resultado do tipo 10 a menos 10. Então, esse valor é muito, mas muito pequeno. Então, quando a gente soma 1 com um valor muito pequeno, do tipo 10 a menos 10, não vai alterar, não vamos ter uma alteração significativa nesse valor. Daí, como esse termo é muito pequeno, a gente pode desprezar ele, a gente vai descartar esse termo. Esse LI ao quadrado é a área inicial da placa. Então, nós temos aqui que a área final é igual à área inicial ao quadrado, 1 mais 2 vezes alfa vezes θF menos θI. Mas nós vimos que a área final é igual à área inicial vezes 1 mais beta vezes θF menos θI.
Olha só o termo que aparece na frente multiplicando θf menos θi. Aqui nós temos beta. Na expressão que nós encontramos, nós temos 2α. Portanto, pessoal, nós podemos considerar que beta vai ser igual a 2 vezes alfa. Essa é a relação entre beta e alfa. Beta é igual a 2 vezes alfa. Tomem cuidado que geralmente é dado o coeficiente de dilatação linear do material, mesmo para uma dilatação superficial e dilatação volumétrica. Aí você tem que usar essa relação, que beta é igual a 2 vezes alfa. Bom, e qual seria então a relação de alfa com gama? Muito bem, aluno esperto. A relação de alfa com gama é que gama é igual a 3 vezes alfa. Eu não farei essa demonstração aqui, fica como exercício para você demonstrar, beleza? Assim como foi feita a demonstração que beta é igual a 2 vezes alfa. Bom, vamos ver a unidade de alfa no SI. Nós temos que a expressão ΔL é igual a LI vezes alfa vezes Δθ. Eu vou isolar o alfa. Nós temos LI Δθ multiplicando, inverso da multiplicação. Muito bem, aluno esperto, é a divisão. Então, nós temos que alfa é igual a ΔL sobre LI vezes Δθ. Vamos aqui aplicar a unidade de medida. A unidade de alfa é igual a unidade de ΔL dividido pela unidade de LI vezes unidade de Δθ. Mas LI e ΔL são comprimentos, então unidade de comprimento, e Δθ é a variação de temperatura, então a unidade de Δθ será o grau Celsius. Portanto, nós temos que a unidade de alfa vai ser metro dividido por metro vezes grau Celsius. Nós podemos cortar metro com metro, daí a unidade do coeficiente de dilatação linear é igual a 1 sobre grau Celsius. Ou, é comum aparecer para vocês nos exercícios de física a unidade de alfa como sendo grau Celsius a menos 1. Bom, espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários, compartilhe esse vídeo com seus amigos, bons estudos e até a próxima aula. Valeu, pessoal!